Olá, eu me chamo Bárbara, sou discente do curso de Nutrição da Universidade Federal da Bahia e hoje irei apresentar meu trabalho sobre o consumo de alimentos ultraprocessados por pacientes com doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, orientada pela professora doutora Raquel Rocha. Os alimentos ultraprocessados são produtos industriais compostos principalmente ou em grande parte por substâncias extraídas de alimentos. Estes produtos industriais passam por diversas etapas de processamento, além da adição de ingredientes e substâncias de uso industrial para trazer uma melhor palatabilidade, fazendo com que o alimento se torne rico em sódio, em açúcares, em gorduras saturadas, gordura trans, que são prejudiciais para a nossa saúde e contribuem para o ganho de peso, contribuindo mais ainda para a epidemia da obesidade. Contribuem também com as doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. A esteatose hepática é caracterizada pelo acúmulo de lipídios, principalmente dos triglicerídeos, nos hepatócitos, excedendo 5% do peso do fígado. A síndrome metabólica é caracterizada pela obesidade central, que é o acúmulo de gordura na região abdominal, sendo responsável pela maior circunferência da cintura. É caracterizada também pela dislipidemia, pela resistência insulínica ou a diabetes mellitus tipo 2, como também pela hipertensão arterial, sendo a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica a junção desses dois fatores. O objetivo do meu trabalho é identificar a prevalência do consumo de alimentos ultraprocessados por pacientes com doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Dentre os materiais e métodos, foi utilizado um formulário semi-estruturado para coletar dados sociodemográficos, clínicos e nutricionais dos pacientes. Dentre os critérios de inclusão, poderiam ser pacientes de ambos os sexos, devendo ter idade igual ou superior a 18 anos, ter a presença da esteatose hepática confirmada por exame de imagem através da ultrassom, ter uma ingestão ocasional ou negativa de etanol, assim também como a ausência no consumo de chás ou medicamentos hepatotóxicos. Não foram incluídos pacientes com doenças hepáticas virais e com doenças autoimunes. Para avaliação dietética, foram aplicados 3 recordatórios alimentares e os dados desses recordatórios alimentares foram passados para planilhas que foram confeccionadas e codificadas por classificação nova, que separa os alimentos em in natura e minimamente processados, óleos e açúcares, alimentos processados e alimentos ultraprocessados, e também por alimentos consumidos. Após esta etapa, a quantidade dos alimentos foram convertidas em quilocalorias, macro e micronutrientes. O consumo desses alimentos foram divididos em percentis e utilizados em posterior análise da contribuição do consumo de alimentos ultraprocessados no valor total da dieta consumida pelo paciente. E após isso, foi comparado o grau de esteatose com o consumo de alimentos ultraprocessados. Para avaliação antropométrica, foram coletados peso, altura e circunferência da cintura, sendo que em idosos foi utilizada a altura estimada, e para avaliação do grau de esteatose hepática, foi realizado o exame de imagem e classificado de leve a grave. A análise estatística foi realizada através do SPSS e foram utilizados frequência, mediana com intervalo interquartil e o teste de Mann-Whitney. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e os pacientes participaram de forma voluntária e consentida a partir da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Para análise dos resultados, trouxe na tabela 1 as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, onde foi encontrado que a maioria dos pacientes tinham o grau de esteatose de leve a moderado, a maioria era do sexo feminino, a maior parte da população atendida é a população adulta, com renda até 2 salários mínimos, a maioria apresentou circunferência da cintura elevada e excesso de peso. A tabela 2 trouxe a descrição do consumo calórico total e proveniente de alimentos ultraprocessados, comparado com diferentes graus de esteatose. Através do teste de Mann-Whitney, não foi identificada uma significância estatística em que os pacientes que contêm o grau mais grave da doença têm um maior consumo de alimentos ultraprocessados. Ou seja, apesar do elevado consumo de alimentos ultraprocessados em pacientes com MESOD,
o seu consumo não foi prevalente em relação ao consumo calórico total. Aqui estão as referências utilizadas. Obrigada.